Olá a todas e a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pelo espaço para a apresentação do meu trabalho e também pela atenção dos ouvintes nos próximos minutos. Meu nome é Mariana Barbosa Tavares, sou aluna do terceiro ano da Engenharia Química na Escola Politécnica da USP, orientanda do professor Pedro Pessoa, que é do Grupo de Engenharia de Bioprocessos e também do Departamento de Engenharia Química, e os autores dessa pesquisa são eu e o professor Pedro, e ela se intitula Equilíbrio de fases na precipitação de insulina por solventes orgânicos. Bom, então desde que eu comecei a estudar engenharia química, eu sempre estava interessada em aplicações do conhecimento que eu estava adquirindo, que trouxessem impacto e benefício não só para mim, mas para a comunidade como um todo. E eu acredito que a pesquisa em bioprocessos, principalmente com um recorte de saúde humana, ela cumpre bastante com esse objetivo. A importância da presente pesquisa reside no fato de que ela amplia a gama de conhecimentos necessários para o desenvolvimento de novas aplicações e formas de veiculação da insulina, que é um hormônio tão importante para pacientes em tratamento de diabetes mellitus e de outras condições que os façam insulino-dependentes. Esse estudo se desenvolveu com base em um estudo de uma também aluna de mestrado do professor Pedro, a Marina Júlia Pinheiro, e justamente por isso nosso objetivo é bastante semelhante ao objetivo do estudo dela, que foi de estudar o equilíbrio de fases da insulina em soluções aquosas de solventes orgânicos, em função das condições iniciais de concentração de proteína. A diferença é que o estudo da Marina se restringiu a outras proteínas menos complexas do que a insulina. Justamente por se desenvolver muita semelhança desse estudo de referência, a metodologia seguida foi bastante similar. O primeiro passo da metodologia, na verdade, foi verificar a validade e a aplicabilidade dos métodos por ela apresentados para o nosso estudo. Então, justamente por isso, a gente tentou reproduzir os mesmos resultados alcançados e apresentados pela Marina e verificar se eles eram válidos para a proteína que a gente gostaria de avaliar também. Então, justamente por isso, a primeira etapa consistiu basicamente em reproduzir os ensaios da Marina. A primeira parte desses ensaios foi basicamente o preparo de soluções de albumina bovina e também de lisozima bovina, de concentrações conhecidas e a performance de ensaios de precipitação com solventes orgânicos dessas soluções. A gente preparou, então, soluções de concentração conhecidas dessas duas proteínas. Essas soluções foram tamponadas por tampões NaOH-HCl, mantidas em pH neutro. Com isso, a gente foi adicionando o solvente orgânico a uma taxa bem lenta e bem calculada, de aproximadamente 2 ml por minuto, até que se atingisse a concentração de solvente orgânico desejada, que foi de 50% na proporção volume-volume. Em seguida, a gente garantiu que as soluções estivessem com temperatura equilibrada, temperatura ambiente. Em seguida, a gente termostatizou essas soluções já adicionadas do solvente orgânico a 5 graus Celsius por aproximadamente 60 minutos. A quantificação da proteína foi feita com ensaios de absorvância a 280 nanômetros, num espectrofotômetro UV-Vis. É importante a gente ressaltar que para quantificar essa proteína, a gente primeiro construiu uma curva de calibração, levando soluções de concentrações conhecidas para esse espectrofotômetro e relacionando a absorvância medida com a concentração da solução que a gente conhecia. Com isso, todas as soluções, a partir de então, a gente conseguia jogar nessa curva de calibração e obter, a partir da absorvância medida, a concentração que a gente estava calculando. Validado esse método, a gente prosseguiu, então, para a repetição dessa metodologia, só que para a proteína-alvo, que foi a insulina. A validação desse método foi um dos resultados que a gente obteve. Todas as medidas foram feitas ao menos em triplicata e a gente prosseguiu, então, para a proteína-alvo, que foi a insulina. Importante a gente ressaltar que os ensaios de absorvância foram feitos a 280 nanômetros por conta de propriedades da molécula de insulina que contribuem para a absorvância a 280 nanômetros. O primeiro conjunto de resultados que a gente teve foi justamente referente à validação do método utilizado pela Marina no seu estudo. Para todas as soluções de lisozima bovina que a gente construiu, que a gente fabricou e precipitou, elas apresentaram, com relação aos ensaios desenvolvidos no estudo de referência, desvios inferiores a 10% do valor esperado. Então, todas as soluções precipitadas apresentaram concentrações muito semelhantes às concentrações apresentadas pela Marina no estudo de referência. E justamente com isso a gente conseguiu também ratificar o resultado por ela apresentado na sua pesquisa, que é que, basicamente, para a lisozima, a concentração de equilíbrio depende não só da concentração de solvente orgânico, mas também da concentração inicial de proteína. Em seguida, a gente prosseguiu para a construção de curvas de calibração para a proteína-alvo, que foi a insulina, e os resultados obtidos foram um pouquinho diferentes, na verdade, né? Então, para a insulina, a gente não obteve esse resultado de que a concentração de equilíbrio depende da concentração inicial de proteína, porque a gente construiu soluções em uma gama bastante extensa de concentrações iniciais, de 1 a 25 miligramas por mililitro, e a gente performou os ensaios de precipitação medindo a absorvância em vários dias espaçados de vários intervalos. Com isso, a gente obteve que, por mais variadas que fossem as concentrações iniciais, as concentrações de equilíbrio se restringiam a uma faixa bem estreita, entre 0,4 e 0,437 miligramas por mililitro.
Com base nisso, a gente conseguiu concluir que não necessariamente existe uma dependência direta da concentração inicial de proteína para soluções de insulina com a concentração de equilíbrio. A nossa ideia também era performar ensaios utilizando outros solventes orgânicos, como, por exemplo, a acetona, mas em virtude da pandemia do Covid-19, a gente não conseguiu performar esses ensaios presencialmente. Esses resultados são diferentes não só dos resultados obtidos para a lisozima, mas também obtidos para outros métodos de precipitação, como, por exemplo, a precipitação utilizando sais orgânicos. Justamente por isso fica a sugestão para próximos estudos para avaliar melhor esse comportamento termodinâmico da insulina. Por fim, eu gostaria de agradecer ao professor Pedro pela paciência e pelos encontros muito didáticos que a gente sempre teve, ao CNPq pelo financiamento da pesquisa por meio da Bolsa PIBIC, ao serviço de pesquisa da Poli, que me ajudou bastante na aplicação para a Bolsa PIBIC, e a todos presentes pela atenção à minha apresentação.